Paulo Consenza, né, que tem 10 anos de experiência como defensor público e 20 anos de experiência como juiz. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, que é muito delicado e muito triste para todos nós brasileiros. O presidente Michel Temer é o primeiro presidente da República denunciado por crime durante o mandato. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele é culpado de corrupção passiva. A denúncia precisará do aval da Câmara antes de ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Alvo de inquérito com base nas delações da JBS, Michel Temer é investigado em razão da suspeita de ter cometido os crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em organização criminosa. O presidente tem negado todas as acusações dos delatores e afirmado que não renunciará ao mandato. Então nós vamos falar sobre esse imbróglio, né, da política brasileira com o advogado Paulo Consenza, 10 anos de experiência como defensor público e 20 anos de experiência como juiz. E você pode participar aqui do nosso bate-papo hoje no Momento Jurídico do Bom Dia Cidade com o advogado Paulo Consenza. Você pode ligar pelo 334950. Nós estamos ao vivo na internet, você pode compartilhar com a gente pelo Facebook no perfil Cláudio Chiesi. Dr. Paulo Consenza, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa, obrigado por vir. Bom dia, Cláudio, bom dia, é um prazer renovado voltar aqui no seu programa da Rádio Cidade do Aço, um programa que é líder realmente de audiência, como todos esses programas da manhã, essa prestigiosa rádio. É um prazer estar aqui de volta. Sim. Dr. Paulo Consenza, o procurador-geral, ele ofereceu uma denúncia contra o presidente, mas depende do aval da Câmara, né? Sabemos que a base do presidente é forte, então mesmo com evidências, caso os deputados neguem a denúncia, o caso será simplesmente arquivado ou não? É o princípio da separação dos poderes. Existe para que o presidente da República, e o único servidor público que tem essa prerrogativa é o presidente da República, ele, para ser afastado ou ser processado criminalmente, seja processo por crime de responsabilidade, como foi o caso da presidente Dilma Rousseff, sim, que foi julgada no Senado, ou seja, por caso de crime comum, que são esses crimes que, lamentavelmente, atingem o presidente da República no exercício do cargo. É a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Ele precisa ser, essa denúncia do Ministério Público precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados e lá, pelo voto de 2/3 dos deputados, ela poderá ou não ser acatada. E se acatada, aí sim, o processo seguirá seu curso normal no Supremo Tribunal Federal. Portanto, existe essa questão prévia, né, de aprovação ou não da acusação pela Câmara para ter prosseguimento do processo. Porque se a Câmara vier a vetar o prosseguimento, evidentemente que a ação para e é arquivada. Sim. A suspeita é de ter cometido os crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em organização criminosa. O presidente tem negado essas acusações. A Polícia Federal comprovou a veracidade da fita e que não houve cortes, não houve nada. Então é uma prova aquilo, não é isso? Sim, sim. Mesmo assim, é uma decisão ainda tem que passar puramente, sim, é o artigo 85, 86, se não me engano, da Constituição Federal, que obriga essa preliminar atuação do Congresso Nacional, quer dizer, do Poder Legislativo, da Câmara especificamente, dos deputados, para autorizar ou não o prosseguimento da ação. Funciona mais ou menos como no caso do impeachment. Só que no caso do impeachment, o juiz da causa final é o Senado. Sim. E são crimes chamados crimes entre aspas, porque na verdade são atuações administrativas e ilegais, sim, de responsabilidade. E no caso do Supremo Tribunal Federal, são crimes mesmo, crimes de qualquer bandido, de qualquer estelionatário, de qualquer pessoa que cometa barbaridades aí, especialmente quando são barbaridades contra o dinheiro público, né? Contra a população de um modo geral. Mas a Câmara dos Deputados tem essa prerrogativa de poder barrar, impedir o prosseguimento da ação penal, e aí ficará aguardando, não que esses fatos venham a morrer, eles apenas suspendem a possibilidade do seu prosseguimento e final julgamento enquanto o presidente estiver
no mandato. Depois que acabar o mandato, aí fica liberado para seguir independentemente de outra consulta à Câmara dos Deputados. Agora, com a denúncia oferecida, o próximo passo, então, é ir para a Câmara. E já estão discutindo lá no Senado, aliás, digo, lá no Supremo Tribunal, porque o relator recebeu ontem a denúncia à tarde, 7 e pouco da noite. Eu recebi no meu WhatsApp, e nem tive tempo de ler, porque são 64 folhas, com fotos e, enfim, gráficos, etc. Eu recebi muito tarde, eu estava quase dormindo, então hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu comecei a olhar. Então, mas se for seguir o ritual, o procedimento previsto na Lei 8.038, acho que, se eu não me engano, no artigo 4º, ele traça vamos dizer, um procedimento em que as defesas, tá, no caso dos acusados, aí é o Temer e o Loures, parece que estão sendo denunciados. O Loures por conexão em relação ao crime do presidente, porque ele já não desfruta mais do foro por prerrogativa de função, porque ele não é mais deputado. Mas o Temer, sim, mas ele teria o direito, num prazo de 15 dias, oferecer uma defesa preliminar, se manifestar em relação à acusação. E o outro também terá essa oportunidade, depois sim, esse procedimento, essa denúncia seria encaminhada à Câmara dos Deputados. Mas isso ainda não foi definido, porque como foi a primeira vez de um presidente estar sendo denunciado, não existe, nem no regimento interno, não achei, do Supremo Tribunal Federal, e nem na própria lei, e qual é o momento que essa denúncia vai ser encaminhada. Se logo no início, como parece deseja o presidente, porque parece que ele teria conseguido já pelo menos afastar 170 e poucos votos para evitar o início da ação. Mas, ou então, você vai ter esse período aí de defesa preliminar, que pode acarretar novas denúncias, acumular novas situações e criar algum certo constrangimento até para o próprio presidente e para os próprios deputados, porque eles estão diante das vésperas de um processo eleitoral, onde eles vão ter que buscar a reeleição, e a população está muito atenta a esses fatos, né? Então isso coloca-os numa situação de muita cautela em relação a esse julgamento. Eles não poderão simplesmente, porque somos da base, vamos votar dessa maneira, porque eles não vão querer cometer suicídio político eleitoral. Exato. Então a situação é meio complicada para o nosso presidente da República. Agora, os deputados aceitando a investigação, o presidente será afastado? Não imediatamente. Porque aí o que acontece? Se não houver, se a denúncia não for barrada na Câmara dos Deputados, ela volta ao Supremo Tribunal Federal, ao relator, que vai preparar a decisão em relação ao recebimento ou não da denúncia, que através do recebimento da denúncia é que a ação penal se instala. Mas ele vai levar essa decisão dele ao colegiado do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para que então eles debatam e cada um dê o seu voto no sentido de aceitar ou rejeitar a denúncia. Se ela for rejeitada, o processo penal vai embora. Aí vai para o arquivo mesmo. Vai ser arquivado. Aí vai ser arquivado. Agora, se aceita a denúncia, assim como acontece no caso dos crimes de responsabilidade, por 180 dias fica o presidente afastado do cargo da presidência da República, assume, no caso, não é o vice-presidente, mas é o presidente da Câmara, que é o deputado Maia, e ele vai ficar durante 6 meses governando o país, como o Temer ficou na época da Dilma. E se nesses 6 meses a ação penal não for concluída, aí ele volta para o exercício do mandato, sem prejuízo da continuidade da ação. Se o presidente for afastado, quem assume é o Rodrigo Maia. É o Rodrigo Maia. Ele assume por 180 dias provisoriamente. Mas ele também não está sendo investigado? Sim, mas ele acho que não tem denúncia, né, formal. Ele tem uma investigação. Então, nós estamos se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está difícil, né? O nosso país, acho que onde você bota a mão, sai pus, né? Infelizmente. Infelizmente nós estamos vivendo e descobrindo uma coisa que todo mundo sabia, né?
mas havia uma espécie de pacto de silêncio generalizado. Infelizmente por um lado e ainda bem pelo outro, né? Não, infelizmente pelo fato de ter existido essa situação. Infelizmente porque realmente a cirurgia que está sendo feita é muito importante. Ela não pode ser exagerada, ela não pode se transformar numa espécie de lacerdismo ou caça às bruxas que aconteceu no final da década de 50, ou no macartismo nos Estados Unidos. A gente tem que ter um certo cuidado, porque acaba virando Estado policial. Começou com a Operação Mãos Limpas também que foi muito importante, ela acabou... E acabou sendo estancada. E acabou paralisada e perdendo o apoio da opinião pública. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, eles têm que saber os limites. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Sim. O processo progredindo, chegando ao STF, será dos ministros, então, a responsabilidade de caçar ou não o presidente, né? Na verdade não é caçar. O que é condenar ou absolver o presidente criminalmente. Ele vai ser condenado a uma pena de prisão, coisa que o vale, às vezes, se for caso de prisão, se for caso de substituição de pena, vai depender do tempo de pena e da quantidade de crimes. O Supremo vai condenar. A consequência decorrente da condenação é a perda do mandato. E essa perda do mandato não depende em nada de qualquer outra apreciação da Câmara dos Deputados. Ela decorre do simples fato da condenação penal. Quer dizer, progredindo, né, e chegando ao STF, a responsabilidade no STF do já está. STF, né? Ou tem outra votação na Câmara? Não, nenhuma outra votação. Depois, a Câmara ela vai autorizar ou não o início ou não da ação penal, que toda ela ocorrerá perante o Supremo Tribunal Federal. Como no impeachment, se a Câmara afastasse ali, a Dilma não chegaria no Senado. É o mesmo princípio, é o mesmo critério utilizado para a apuração dos chamados, como disse, dos crimes de responsabilidade, aplica-se também nos crimes comuns, que está sendo alvejado o nosso presidente Temer. Eu estou conversando com o advogado Paulo Consenza, tem 10 anos de experiência como defensor público e 20 anos de experiência como juiz. Estamos falando sobre a denúncia, né, de suspeita de ter cometido os crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em organização criminosa do presidente Michel Temer, que é o primeiro presidente da República denunciado por crime durante o mandato aqui no nosso país. Doutor Paulo Consenza, o Marcos do Jardim Amália, em Volta Redonda, Prazer, Marcos, tudo bem? Ele disse que há denúncias contra o presidente em relação à obstrução de investigação e que ainda estamos vivenciando várias manobras para manter o presidente no poder. Ele está perguntando se esses fatos já não são suficientes para afastar o presidente. Quer dizer, é aquela questão do mapa e do território, né? Quer dizer, na minha perspectiva, quer dizer, sim, na perspectiva de cada um dos deputados poderá ser sim ou não. Agora a regra legal é de que, para ser afastado o presidente da República, ele só poderá ser afastado se, nesse caso de denúncia por prática de crime, a Câmara dos Deputados autorizar o prosseguimento da ação penal e o Supremo Tribunal receber a acusação, transformando a denúncia do Ministério Público em ação penal. E aí, sim, se poderá tirar o presidente do exercício do mandato. Sem que isso aconteça, é impossível se tirar um presidente da República do mandato. E ele também não pode nem ser preso durante o mandato. Quer dizer, ele tem uma imunidade aí, ele seguirá solto, se vier a ser condenado, depois de condenado, e portanto sacado do cargo de presidente da República, dele afastado definitivamente, deixando de ser, ele aí perde a prerrogativa essa prerrogativa de não ser preso, aí poderá ser preso se for o caso da condenação. Essa é a lei. Agora, a questão de ser ou não ser culpado, de estar ou não estar provado, sim, é uma questão da análise de cada um sobre o conteúdo e o conjunto das provas produzidas. De fato, nesse caso dessa ação penal, da gravação, sim, né, é uma coisa muito grave aquilo que está ali. Parece que tem 2 outros inquéritos ainda em desenvolvimento lá na Procuradoria-Geral da República, que poderão desaguar em outras 2 ações penais
Então, vamos aguardar. Essa é a regra do jogo, e na democracia, no Estado democrático e de direitos, a gente tem que seguir as regras do jogo. É como se a gente não pode marcar pênalti se o camarada não cair dentro da área jogado por outro jogador, né? É verdade. Do time contrário. É verdade. O Miranda, ele mora no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Ele ele pergunta se a decisão em relação ao presidente será jurídica ou política. A decisão na Câmara é puramente política, né? Na Câmara dos Deputados. Eles vão avaliar a denúncia do ponto de vista político, puramente político. Agora, no Supremo Tribunal Federal, a regra nos casos de ação penal é que essa decisão seja puramente jurídica. No caso do TSE, que talvez ele esteja se recordando, que chocou muito a população com relação à absolvição naquele processo, ali a decisão ganhou um cunho nitidamente político. Agora, esperamos todos, e essa deve ser a regra e a tônica do julgamento criminal, é que ele não tenha esse viés político. Evidentemente que na vida tudo é política, né? Tudo é política, inclusive quando você está fazendo um julgamento jurídico, você está fazendo uma avaliação de uma certa, embora buscando ser objetiva, olhando o conjunto dos fatos e como provados, você está fazendo uma leitura através dos seus filtros. E vários juízes têm vários filtros diferentes de olhar a realidade, né? Ali o território, como você diz lá, né? É mais ou menos assim que funciona, e assim vai funcionar nesse caso. Esperamos que seja um julgamento jurídico. Mas não tem como fugir da política também, né? Tem que ser possível que sim. Não tem como, né? Não tem. O mundo não gira assim. A política, né? E quando se fala em política, às vezes as pessoas têm uma visão, cada um tem uma visão do que é política, né? Às vezes, por que é política para uns, não é política para outros, né? Então, às vezes você pergunta, você gosta de Volta Redonda? Se você detestar Volta Redonda, você vai falar para as terceiras pessoas que Volta Redonda é muito ruim, tem muita poluição. Agora, se você adorar a Volta Redonda, você vai dizer, não, Volta Redonda é maravilhoso, tem a Companhia Siderúrgica Nacional, é muito emprego, muito trabalho. E a pessoa que ouviu de um e de outro, meu Deus do céu, será que eles estão falando da mesma cidade? É a mesma cidade, mas... A política é assim. A política é assim, é parte da visão, quer dizer, interior de cada pessoa em relação a fatos. Isso é na vida, não é só na política, é na vida toda. É verdade, né? É verdade. A gente tem que aprender a saber que existe uma diferença entre a realidade objetiva, real, que eles chamam de território, né? Daquilo que a gente traz dentro da gente, que é o mapa. Né? Tá certo. O Luiz, ele mora no Ano Bom, em Barra Mansa. Ele diz que a justiça é morosa, doutor Paulo Consenza. Sim. Ele pergunta se todo esse processo será concluído antes das eleições. Olha, tem que ser. Tem que, olha, para que ele seja condenado ou absolvido, ele tem que ser antes das eleições. Agora, se deixar passar esse tempo, ele vai ter que prosseguir o julgamento até que ele ocorra, mas ele já deixou de ser presidente da República. Mas o fato é que, para que ele seja, vamos dizer assim, mantido fora do cargo, o Supremo tem 180 dias da data do recebimento da denúncia para terminar o julgamento. Se passar 181, ele retorna ao CAI. 181 dias, são 6 meses. Quer dizer, quando nós estamos em julho, quer dizer, janeiro do ano que vem, vamos supor, não, vai ser agosto, porque isso aí só vai ser recebido lá para setembro, porque isso vai ser apreciado na Câmara, tem que passar pelas comissões. Eu não sei se o ministro Edson Fachin vai ouvir o presidente antes de remeter à Câmara, ou vai remeter à Câmara a denúncia seca, apenas acompanhada do inquérito. Mas certamente na Câmara dos Deputados, o presidente então apresentará suas razões e sua defesa. O importante é que tenham todos a oportunidade de apresentar as razões pelas quais acreditam que não devem ser condenados. E lá, isso tudo você vai demandar muito tempo. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, vai uma comissão formada para esse fim, vai ao plenário, depois volta para o Supremo. Aí o ministro vai preparar a sua decisão, vai ter que ser pautada
claro que vão dar prioridade máxima, né? Vão pautar, pode haver pedidos de vista, enfim, pode acontecer uma série de incidentes que podem levar o recebimento da denúncia a ser protraído no tempo. Depois, aí sim, vem a produção da prova, porque até aqui, toda essa prova ela foi produzida numa fase que seria equiparada aqui à nossa vida comum, dos simples mortais, na prova produzida na polícia, né? A polícia faz um inquérito policial, produz aqueles documentos e depoimentos, submete ao Ministério Público, que então, analisando esses documentos e esses fatos, esses depoimentos, vai oferecer ou não denúncia contra qualquer um de nós, pela prática de um crime que nos imputem. Certo. E aí só vira ação penal quando o juiz lá da comarca recebe do Ministério Público uma petição inicial, chamada denúncia, e essa petição inicial, como se fosse uma petição inicial de uma ação de despejo, só que é criminal. Você está pedindo ao juiz que analise aqueles fatos, que você vai ter que produzir aquelas provas. Então, todas aquelas provas que foram produzidas na fase anterior à ação penal, elas serão repetidas na fase judicial, para que elas então possam ganhar validade. E aí sim, depois de validadas dentro da ação penal, ou afastadas algumas, como no caso do TSE, resolveram não validar determinadas provas, exato, em razão da chamada lá do alargamento da causa de pedido. Poderá acontecer alguma coisa que invalide a prova técnica não foi adequada, enfim, poderá acontecer uma série de incidentes, e depois de produzida essa prova, então o Supremo vai se debruçar, vão vir as alegações finais da defesa do Ministério Público, primeiro o Ministério Público, depois defesa, e aí sim o ministro Fachin vai se debruçar sobre o processo já concluído e vai formar um juízo de valor em relação se aqueles fatos praticados, imputados ao presidente e ao seu corréu, foram de fato aconteceram, e se aconteceram, eles podem ter a interpretação que está sendo dada pelo Ministério Público. Correto. Se aquilo de fato é corrupção, se é lavagem de dinheiro, se é obstrução de justiça, é o crime que for. Eles vão ter que fazer uma avaliação sobre a chamada, que chamam no direito de tipicidade da conduta. Quer dizer, porque para ser crime tem que ser, tem um nome complicado, mas tem que ser, aquela conduta tem que ser típica, ou seja, ela tem que estar narrada, tem que estar descrita no Código Penal, tem que estar descrita numa lei de uma maneira muito clara. E aquele comportamento ele tem que ser contra essa norma penal. Então tem que ser típica, antijurídica. É um conceito de crime meio complicado que não vale a pena entrar aqui na discussão no programa. Sim. Mas em se configurando a existência daquele fato e a interpretação sobre aquele fato for de que ele é criminoso, qual é a consequência lógica? É a condenação. Se não ocorrer ou prova ou a configuração não se completou, absolvição. A Elza do Retiro, ela pergunta se a proximidade do juiz Gilmar Mendes com o Michel Temer e Aécio Neves não deveria afastá-lo de processos contra ambos os políticos. Essas proximidades, o ministro acontece os ministros são seres humanos pelo presidente também. Sim, temos presidentes. Lula indicou, Dilma indicou vários, Dilma indicou, Fernando Henrique indicou, o Fernando Henrique indicou o próprio Gilmar Mendes. Foi indicado. Então, esse relacionamento ele tem que ser de tal monta que realmente possa transformá-lo ou fazer com que ele perca a capacidade de analisar de forma objetiva aquele fato. Agora, isso quem vai julgar é o próprio Gilmar Mendes ou então o colegiado num incidente ou de impedimento ou de suspeição. Dificilmente um impedimento de suspeição é acatado. Veja, por exemplo, o exemplo recente do próprio advogado que passou a ser ministro do TSE, que o Ministério Público suscitou naquele julgamento. Sim. E o colegiado afastou, disse que não. E, afinal de contas, ele tinha sido, até parece que advogado, não sei se ele tinha um relacionamento muito próximo ao Temer, uma coisa que eu falei. Então, na verdade, é uma deliberação que vai caber ao Supremo Tribunal Federal. Mas a justiça ela tem que ser feita dessa multiplicidade de visões sobre fatos e sobre regras, que é assim que dá o balanço e o equilíbrio.
Se você tivesse gente que só pensasse de um jeito, monoliticamente de um jeito, nós estávamos ferrados. É verdade, né? Nós estávamos, não teria espaço. Essa é a, vamos dizer assim, é a grandeza e a importância do direito. É a possibilidade de ter visões diferentes sobre um mesmo fato, e que essas visões diferentes do mesmo fato também são encontradas dentro das pessoas que são responsáveis dentro do Estado para julgar esses fatos. É que nos dá a garantia, a mim, a você, de amanhã eventualmente sermos levados a um julgamento e sendo inocentes. Não, mas como os fatos são muito graves, aparentemente graves, ninguém vai analisar, vai condenar logo de cara. Não é assim. A justiça não pode agir dessa maneira. A gente tem que fugir um pouco dessa loucura de busca incessante de culpados. Tem que buscar os culpados dentro das regras da lei. E, evidentemente, a gente tem que ser mais esperto do que os espertos, né? Como foram. A gente buscar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, nesse caso do Temer, utilizando-se de um instrumento que foi admitido nessa lei aí de organizações criminosas, fez uma ação incontrolada e obteve, através da ação controlada, obteve prova e até aquela do dinheiro correndo, filmaram o cara, pegaram a própria gravação, do juntaram presidente. Tudo isso foi juntado. Foi uma coisa inteligente. A justiça tem que ser mais inteligente do que os bandidos, porque eles são, em regra, são muito mais espertos do que nós. É verdade. Mas a gente quer ter a possibilidade de um julgamento isento. Quem for julgar, o conjunto das pessoas ali, no conjunto sai um resultado adequado aos fatos. Sim. Há possibilidade de eleições diretas, doutor Paulo Consenso? Não, do jeito que está a Constituição, não. Só ano que vem. Só ano que vem. Ou então, se mudar a Constituição através de uma emenda constitucional feita a toque de caixa e casuística. Não sei se não seria bom também para o país, né? Porque você quebra a estabilidade das regras constitucionais e as instituições são enfraquecidas. É melhor que se tire um presidente corrupto, prenda, e mantendo a regra da Constituição. Muito melhor do que você mudar. É igual aquele, se eu sou ruim de bola, sou dono da bola, que não tem jogo porque a bola é minha. Não, tem que ter jogo, né? A bola é de todos, o jogo é para todos. Substitui o cara que é ruim. Né? Não é porque ele é o filho do técnico, do presidente do clube, ele tem que ter vaga garantida. É verdade. A gente tem que mudar essa mentalidade. É complicado, mas é a nossa função, né? Na educação. É verdade. Doutor Paulo Consenso, você não atua mais como juiz, né? E agora tem um escritório que está atendendo a clientes, né? Como é que os interessados devem fazer para entrar em contato com Acho que a advocacia, Cláudio, a advocacia, assim como a medicina, ela é fruto da confiança, né? Fundamentalmente que a gente tem que ter dois requisitos para escolher um bom advogado, um bom médico, ou qualquer um profissional que vai cuidar de interesses tão íntimos da pessoa, que é a sua saúde, a sua liberdade, o seu patrimônio. É confiança e competência daquelas pessoas que vão atuar para você. Mas qualquer coisa, estamos aqui em Volta Redonda, lá no Shopping 33. Será um prazer receber a visita das pessoas que desejarem lá na Torre 2. Tá certo. Doutor Paulo Consenso, eu gostaria de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aqui no nosso Momento Jurídico, toda terça-feira do Bom Dia Cidade. Foi muito bom conversar com o advogado Dr. Paulo Consenso. Espero que eu possa voltar mais vezes aqui. É um prazer sempre voltar aqui no seu programa. Eu estava vindo aqui às 7h30 da manhã no programa do IAR algumas vezes, mas com saudades aqui do seu das 8h30, que pelo menos a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, né? Facilita a gente. É por isso que eu peguei esse horário, poder acordar mais tarde, acordar mais cedo. Porque o IAR chega aqui, sei lá que horas da madrugada, né? O IAR chega às 6. Às 6 da manhã. Mas é isso. Então eu quero agradecer esse convite e me coloco à disposição aqui dos ouvintes da rádio para qualquer... O WhatsApp é o 98803-2121. Isso aí. Né? 98803-2121. Tá? E lá do escritório é o 3348-3235. Exatamente. Tá certo? Obrigado. Tá, obrigado, viu, doutor Paulo Consenso?